mais um relógio de torre aqui na Suíça. Esse aqui diferente do último que eu mostrei aqui, relógio da torre na cidade de Zermatt, o Zitklotte. Estamos aqui na cidade de Berna, uma vila alpina turística, e esse relógio ele foi construído em 1925, não em 1530 como o relógio anterior. Então são épocas e situações diferentes na relojoaria suíça. Aquele primeiro ali no primeiro século da Era Moderna, né? Quase ali na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Esse aqui já na Idade Contemporânea, no início do século XX. Um contexto bem diferente. Essa catedral é a Catedral de São Mauritius, ou St. Mauritius, por aqui, e ela teve votação popular para ser construída em 1910. A construção da igreja e da torre ela foi feita entre 1913 e 1916, e o relógio foi construído, adaptado e inaugurado em 1925. Eu procurei se ele tinha alguma mecânica, alguma complicação específica na construção dele, mas não. Ele é um relógio de construção, funções, digamos que simples. E a gente vê que mesmo no início do século XX, um relógio de torre, por toda a sua tradição, representa muito ainda para uma sociedade, já que foi aprovado e toda uma validação popular para isso. O relógio ele tem um mostrador com um índice um tom mais roxo, um mostrador, e os índices dourados, né, algo em ouro ali, e representa ali uma boa legibilidade. Ele foi construído em um ponto que pode ser acessível visualmente para todos os moradores e pessoas que visitam a cidade, turistas. E aqui nós temos dois pontos históricos importantes, né, porque esse relógio foi construído para a relojoaria suíça. Em 1925 nós estávamos no pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, e a popularização do relógio de pulso aconteceu nessa virada, quando os soldados da Primeira Guerra que utilizavam relógios de bolso adaptados ao pulso, ou já alguns relógios de pulso, faltavam, e foi sendo disseminada essa cultura, principalmente entre o público masculino. E o ponto 2 era que a Suíça enfrentava a sua segunda crise da indústria relojoeira. A primeira que ocorreu ali na segunda metade do século XIX, mais ou menos entre 1860 e 1870, com a industrialização e a produção em massa de relógios, principalmente pelos Estados Unidos e depois em outros países, como a indústria inglesa e alemã. E a Suíça precisou se adaptar para modernizar o seu processo de tablissagem. Começou a ter máquinas modernas para a construção em massa, padronização de peças e mecanismos. E a segunda crise relojoeira foi exatamente o pós-guerra, já num contexto diferente, onde mercados tiveram suas crises, taxações de impostos por outros países, e a indústria japonesa também começou a aparecer como indústria de exportação e adquirir alguns mercados que antes eram dominados pela exportação do mercado suíço. Mas fica aí um pouco do contexto de quando e como esse relógio foi construído. Começou a tocar agora as badaladas a cada 15 minutos, que ele também tem essa periodicidade no sino do relógio. Um abraço, até a próxima.